que não vai dar, começa a adorar. Começa a adorar. Porque o que Deus tem não é na tua dificuldade, mas é através dela. Eu sei que é dolorido, eu sei que é difícil de ouvir. Uma certa vez eu fui pintar um apartamento de um amigo meu, e ele estava passando por um processo de divórcio. Infelizmente eu não tive coragem de perguntar o que Deus fez, se Deus restaurou ou não, mas naquele momento eu fui lá um dia fazer o serviço. Era só dar um limpa, porque a esposa não queria mais ele por causa do álcool, e o filho dele tem uma deficiência, eu não sei falar o nome, mas era aquela criança imperativa, e ele rabiscou a casa todinha. Ainda levei minha filha para ir queimando as marcas da caneta, para depois eu pintar, para ficar mais fácil. E ele chegou e vendo a gente pintando aquilo ali, você vê que o homem se entristeceu, porque as lembranças do filho dele também estavam sendo apagadas, porque a esposa tinha ido embora. E eu fiz o trabalho, a esposa dele chegou a aparecer lá, ainda eu cheguei a conversar com ela, mas não teve jeito, e fui pro meu trabalho normal. Chegando no trabalho, fiquei muito triste com a situação, porque eu já passei por isso, eu sei, o homem sofre mais. Parece que as mulheres é mais resistente nessa parte, não sei se já sofreu muito, né, o homem, e aí acaba ela tendo mais resistência. E chegando no trabalho, comecei a comentar com os rapazes que estavam ali acerca do que eu tinha presenciado. Cheguei comentando e falando: olha, o homem às vezes é melhor ceder do que perder a família. Às vezes é melhor você ceder ao que a esposa está pedindo do que perder a família. Às vezes é melhor. Eu dizendo isso com o ajudante, outro rapaz que eu não tinha visto, estava no outro cômodo, e ele veio, encostou e falou para mim: rapaz, eu estava ouvindo você falar ali, e eu vi que você dizia que era melhor ceder, né? Eu falei: melhor ceder. E aí ele começou a falar também que ele morava em Birigui e estava passando pelo mesmo problema. A esposa tinha colocado ele para fora e ele estava lá no trabalho porque o irmão dele era um empreiteiro aqui, então trouxe ele para cá para ele não ficar perdido lá. E aí eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e ele começou a contar para mim a história dele, que ele era da casa de Umbanda, que a mulher dele era cambona e que a casa dele era casa de feitiçaria. Eles faziam uma obra da magia. E naquele momento eu me prendi, porque eu queria falar de Jesus para ele, mas ele estava se engrandecendo dos deuses dele, se engrandecendo daquilo que o inimigo, né, que para eles não é, mas para nós é, da nossa alma, estava fazendo na vida dele. E eu olhei para ele e falei assim: rapaz, um dia eu, quando era criança, já fui isso aí, tive coragem e falei, só que agora eu sou crente, e um dia Deus, através da própria pessoa que estava ali fazendo o trabalho, olhou e disse que eu era de Jesus e que não tinha mais nada para mim ali. Ele olhou para mim e falou assim para mim: mas a minha esposa é cambona. E se engrandecendo, né, porque é a igreja deles. E ele se engrandecendo: não, a minha esposa é isso, é aquilo. Mas naquele momento, o Espírito Santo, não sei se é a minha vontade, eu olhei para ele e falei assim: olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Um dia eu estava nesse negócio aí através da minha mãe, e o Espírito lá disse que não queria mais lá. Se chegar a acontecer isso aí com você, e aí? Eu falei: não, se o Espírito falar isso para mim, eu não vou mais. Eu falei: falei: então, chegar lá ele vai falar isso aí para você.
Passou-se um tempo, acho que passou uns 2 meses, eu fui para outra obra. E chegando na outra obra, ele lá, porque naquele mesmo dia, ele ligou para a esposa, falou: ô bem, você está certa. Ele seguiu os meus conselhos, a esposa aceitou ele de volta. Então ele voltou para Birigui. Aí eu não vi mais ele. O casamento dele foi restaurado naquele dia. Aleluia. Ele voltou para Birigui e aí eu não vi mais ele. Chegando, fui para uma outra obra, chego lá ele lá. Aí eu já assustei, falei: o cara brigou com a esposa de novo. Aí eu cheguei e falei: ô fulano, mas você brigou com a esposa de novo? Ele olhou para mim e falou: não, rapaz, eu vim aqui só fazer um pique com o meu irmão aqui, mas eu estou indo para casa. Eu falei: que benção, hein? Eu falei: ei, como anda lá? Ele todo tímido e sem graça. Olhou para mim e falou assim: rapaz, você vai ver o que aconteceu. Nós chegou lá para fazer os trabalhos lá. O bicho não quis baixar mais não. Aleluia. Glória a Deus. E a gente tentou e nada. E aí a mulher mesmo de lá olhou e falou: só vocês não servem para ficar aqui. Aleluia. Olhou para eles e tirou eles de lá. Falou: aí ele lembrou, ele falou assim: olha, aquele rapaz aquele dia falou para mim que se ele falasse. E aí ele me contou o testemunho. Ele disse: olha, para ajudar a esposa dele era filha de pastor. Estava desviada, se desviou quando era criança, entrou para esse mundo. E aí eu te falo, a aflição de